Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, nessa quinta-feira, dia 11, a Lei 13.465 de 2017, que regulariza as terras urbanas e rurais do país, completa 2 anos. É a Lei de Regularização Fundiária. Quero falar dessa lei que tanto lutamos e que trata de moradias nas cidades e no campo. A lei trata também de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, bem como institui procedimentos para a venda de imóveis da União. Eu tive a honra de presidir a Comissão Especial de Análise da Medida Provisória 759, aqui no Congresso Nacional, e ser o autor das principais emendas para o Distrito Federal. O resultado alcançado nesses 2 anos de vigência da lei já fez a diferença para muitos moradores de áreas urbanas e de produtores rurais do DF, e acredito que alguns municípios do país. Embora no primeiro ano o processo tenha sido mais lento, a expectativa é que este ano as regularizações avancem. A lei foi sancionada em 2017 e aqui no DF também regulamentada em 2018. Mais de 50% da população do DF e também do Brasil que vive e trabalha em espaços sem escritura está saindo da ilegalidade, e a população que mora em condomínios e assentamentos, que sofre diariamente com a possibilidade de ter suas casas derrubadas e de irem para a rua. Aqueles que moram em assentamentos de baixa renda, que vivem e trabalham em áreas sem regularização, deverão ser regularizadas, respeitados, e a participação da economia formal, com endereço, luz, água e, principalmente, dignidade. Os nossos produtores rurais não têm como investir e aumentar a produção porque sequer conseguem créditos nos bancos, em razão de não terem como comprovar a posse da terra e usá-la como fiança para crédito com a lei, agora poderão fazê-lo. Senhoras e senhores, vou listar agora as principais mudanças, as sugestões que coloquei e que foram aprovadas pelo Congresso e viraram essa lei tão importante para o país. Na área urbana, sugerimos e aprovamos a venda direta para proprietários, seja de casas construídas, à revelia ou de lotes não construídos. Estão garantidos por lei e poderão ser regularizados. Definimos ainda na forma da lei que os condomínios poderão ser fechados. Não importa o número de condôminos, a lei garante a segurança dos condôminos, algo que o poder público não é capaz de fazer. Nos condomínios, a infraestrutura e a valorização em decorrência das benfeitorias feitas pelos proprietários serão debitadas do valor a ser pago, com um desconto que ultrapassa os 42%. Em terras doadas pela União ao GDF, não pode haver especulação. O preço a ser cobrado tem que ser o mesmo que foi repassado pela União ao governo do Distrito Federal, que é o caso da Vicente Pires em especial, também do INCRA 8 e outros. Ficou mais simples e sem burocracia a compra da terra ou do imóvel da União. Os moradores podem, por meio de convênios ou da proposta de manifestação de aquisição, apresentar as peças técnicas necessárias à regularização urbanística, ambiental, cadastral, geodésicas do projeto de parcelamento. Fique isento de taxas e custas a população de baixa renda, beneficiada com lotes em núcleos urbanos informais. As áreas rurais de propriedade do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também estão contempladas pela lei. Depois de regulamentado no ano passado, as terras do DF em torno
começaram a ser escrituradas. Foram entregues 146 títulos definitivos a agricultores da Bacia do Descoberto, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, na região administrativa de Braslândia e parte de Ceilândia. Na mesma área, 40 processos de regularização já estão finalizados para emissão de títulos definitivos e mais, cerca de 800 processos possíveis de regularização estão em andamento. Foram instalados 3 projetos de assentamento do DF, Núcleo Rural Pipiripau, localizado na região de Planaltina, com capacidade para 168 unidades agrícolas familiares. Este, apesar de ter a sua criação já publicada no Diário Oficial, aguarda a oficialização de doação por parte da TerraCap, que mantém o domínio legal da área, o que impede a aplicação das políticas públicas federais de crédito aos assentados. Também em Planaltina, já foram instalados o assentamento Pequeno William, com capacidade para 22 unidades agrícolas, e a Márcia Cordeiro Leite, com 70 unidades. No último dia 5, a Associação Brasileira de Produtores Rurais em Áreas da União e a Secretaria do Patrimônio da União no Distrito Federal, SPU-DF, assinaram um acordo de cooperação técnica visando a regularização, destinação e alienação de glebas rurais da Fazenda Sálvia. A Fazenda Sálvia tem 10.800 hectares e fica entre o Paranoá, Planaltina e Sobradinho. Desde 1997, 283 ocupantes foram reconhecidos como ocupantes legítimos deste imóvel da União, que sempre prometeu fazer a alienação dos imóveis e nunca o fez. De 1998 a 2002, houve um aumento de 3.000% na taxa de ocupação, explodindo o número de ações judiciais e a relação entre a União e seus legítimos ocupantes. São 20 anos de insegurança jurídica. Os aumentos da taxa de ocupação e as inúmeras invasões na região apoiadas pelo governo federal fizeram com que os produtores rurais se concentrassem em litígios e a Fazenda Sálvia, que chegou a ser a maior bacia leiteira do DF, reduziu drasticamente a sua produção. Com a Lei 13.465 e a cooperação técnica entre produtores e a Secretaria de Patrimônio da União, a regularização da área começa a ser vislumbrada. A região do entorno, a RIDE, 1.300 títulos definitivos já foram entregues pelo INCRA. São agricultores que produzem há mais de 30 anos e agora estão finalmente com seus direitos garantidos. Senhoras e senhores, muitos moradores já estão com seus lares regularizados, mas o trabalho continua. Vamos continuar acompanhando com carinho e atenção de sempre. Senador Paim, essa lei, de fato, trouxe muitos benefícios. Brasília, como Vossa Excelência sabe, foi criada e construída em 3 anos e meio. E praticamente não havia nada nesse cerrado. E muitos produtores foram convidados, evidentemente, para produzir aqui em volta do DE aqui de Brasília, para poder dar alimentação para todos. Então, pessoas que estão aí, mais de 60 anos agora, estão produzindo. Naquela época, a terra péssima, cerrado, ainda não tinha os avanços que temos hoje com a Embrapa, com maior produtividade do país, está aqui hoje em função da Embrapa, da pesquisa, da tecnologia. E é evidente que tudo que foi feito nessas áreas foram feitos pelos próprios agricultores. Vieram gente do Rio Grande do Sul, muitos, que plantam aqui, e tem plantações há anos aqui, que a terra, evidentemente, depois de plantada e preparada, evidentemente que os valores são outros, até porque hoje tem infraestrutura que eles próprios fizeram. Então nós conseguimos na lei, para que eles pudessem deduzir não só o que eles fizeram, as benfeitorias,
mas que pudesse deduzir também a valorização que essas benfeitorias proporcionaram aos investimentos. Então, isso houve uma redução significativa do valor do imóvel. E outra coisa, uma grande injustiça que a medida provisória estaria cometendo e depois o próprio governo do DF regulamentou a medida antes mesmo de ser aprovada a lei. O GDF, até o ano passado, só estava regularizando os lotes construídos. Ora, teria que ter feito exatamente o contrário. Quem deveria ter sido regularizado primeiro eram exatamente aqueles que não construíram, porque cumpriram a lei, porque não podia construir. E o GDF lançou o edital, a regulamentação, em primeiro momento, regularizando apenas aqueles que tinham edificados. E aí nós conseguimos aprovar uma emenda onde pudesse dar o mesmo direito àquelas pessoas que compraram de boa fé e que não construíram exatamente porque não podiam. Então, hoje, nós estamos assistindo já à regularização de diversas áreas, diversos condomínios, inclusive condomínios fechados, porque também não existia essa figura na medida provisória, inclusive o governo, o GDF, não tinha regulamentado essa matéria, porque ele fez antes da aprovação da lei, mas nós aqui temos centenas de condomínios fechados, e a legislação do DF não permitia o fechamento dessas áreas. E conseguimos, então, na lei, manter e regularizar a questão dos condomínios fechados, até porque o próprio governo não tinha condições e mal consegue manter as ruas, né, a manutenção pública de segurança, limpeza, e quando a gente faz o condomínio fechado, a responsabilidade interna de limpeza, manutenção, são dos condôminos. Então, isso, inclusive, economiza para o governo. E nós conseguimos, então, viabilizar os condomínios fechados, que foi um avanço muito grande. Mas o avanço também foi na aprovação, como eu disse no discurso, do PMA, que é a proposta de manifestação de aquisição. Muitas vezes, o próprio INCRA já poderia ter regularizado muitas terras há muitos anos, mas não houve interesse político de fazer. Então, essa lei ela permite que o ocupante pode tomar a iniciativa e propor a própria aquisição do imóvel. E isso ele já apresentaria, como está na lei, né, os projetos para facilitar o poder público. Então, a iniciativa passa a ser também dos ocupantes. Não precisa ficar aguardando 5, 10 anos a iniciativa do governo. Então, foi um avanço também significativo essa questão dos condomínios fechados. Então, muitos dos condomínios já poderiam também ter sido regularizados com a legislação existente aqui no DF, mas os preços eram inviáveis. Primeiro, que os ocupantes já tinham pago um valor porque compraram de boa fé. E depois, evidentemente, com a valorização dos imóveis, em função das benfeitorias que foram feitas, os valores eram altíssimos. Por isso que a emenda que nós apresentamos pôde também reduzir praticamente em 42% o preço de cada lote regularizado, em função da dedução da valorização das benfeitorias que ocorreram pelos próprios condôminos. Então, foi um avanço. Nós sabemos que essa lei é para todo o país, e a gente já vê em alguns estados, principalmente no norte, né, a regularização de áreas. Metade da população brasileira vive em áreas irregulares, e agora, com o título, com a regularização, e o instrumento está aqui, nós oferecemos agora a legislação, o instrumento de regularização. Basta os municípios e a boa vontade, o interesse político de regularizar. Eu acho que tira realmente, é o sonho de muitas pessoas, não é, que querem deixar para os seus filhos uma segurança jurídica, né, que ele seria proprietário, então, dessas terras, e isso aqui, então, é a realização de um sonho de muita gente que, durante anos e anos, aguardavam essa oportunidade. Então, é uma honra muito grande, eu fico muito feliz, e tenho acompanhado, inclusive, aqui no DF, a entrega desses títulos, né, e a gente vê a emoção, né, a satisfação, realmente, das pessoas poderem receber o título, que é o certificado de propriedade do imóvel, que garante realmente a propriedade
aos ocupantes. Então, essas minhas considerações, agradeço a Vossa Excelência aí pela paciência, presidente. Obrigado.